Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo sejam com todos vocês. É com imenso prazer e muita alegria que eu, pastor Geraldo Mangela, quero deixar aqui registrado através desse vídeo para você a leitura do capítulo 17 do livro de Números. Isso mesmo, leitura do capítulo 17 do livro de Números, mas antes eu quero lhe fazer aquele convite especial. Vamos juntos divulgar a palavra de Deus? Vamos juntos usar as redes sociais para fazer com que o maior número de pessoas sejam alcançadas com a palavra do Senhor? Aquelas pessoas que às vezes têm dificuldade de ler, aquelas pessoas que às vezes têm um pouco de dificuldade de entender a palavra de Deus. Então, junto eu e você, podemos fazer isso. Como? Clique aí se inscreva aí no meu canal, dá um like aí, não se esqueça de acionar o sininho todas as vezes que tiver novos vídeos, vocês serão acionados e assim eu e você podemos juntos proclamar o Evangelho, amém? Vamos de leitura bíblica? Diz assim: o Senhor disse a Moisés, peça aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder das tribos. Escreva o nome de cada líder em sua vara. Na vara de Levi, escreva o nome de Arão, pois é preciso que haja uma vara para cada chefe das tribos. Deposite-as na tenda do encontro, em frente da arca das tábuas da aliança, onde eu mesmo me encontro com vocês. A vara daquele que eu escolher florescerá, e eu me livrarei dessa constante queixa dos israelitas contra vocês. Assim, Moisés falou aos israelitas, e seus líderes deram-lhe 12 varas, uma de cada líder das tribos, e a vara de Arão estava entre elas. Moisés depositou as varas perante o Senhor na tenda que guarda as tábuas da aliança. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzindo botões e flores, além de amêndoas maduras. Então, Moisés retirou todas as varas da presença do Senhor e as levou a todos os israelitas. Eles viram as varas e cada líder pegou a sua. O Senhor disse a Moisés, ponha de volta a vara de Arão em frente da arca das tábuas da aliança, para ser guardada como uma advertência para os rebeldes. Isso porá fim à queixa deles contra mim, para que não morram. Moisés fez conforme o Senhor lhe havia ordenado. Os israelitas disseram a Moisés, nós morreremos? Estamos perdidos, estamos todos perdidos. Todo aquele que se aproximar do santuário do Senhor morrerá. Será que todos nós vamos morrer? Capítulo 17 de Números, primeira coisa que nós podemos ver é o esboço desse capítulo, que são apenas 13 versículos, mas de uma riqueza muito grande, onde nós podemos extrair muitos ensinamentos de Deus para as nossas vidas. Do versículo 1 ao 5, a confirmação divina da liderança de Arão, porque a liderança de Arão como sacerdote era questionada. Do versículo 6 ao 10, o milagre das varas. E do versículo 11 ao 13, o povo reconhece a vontade de Deus. Então, do versículo 11 ao 13, o povo então vai reconhecer a vontade de Deus. Bem, amados, no capítulo anterior, ou seja, no capítulo 16, nós vimos que a insurgência de Corá, de Dan,
e de Abirão, com alguns israelitas. Corá se rebela contra Moisés, aduzindo que toda a congregação era santa, não havendo razão para que Moisés e Arão fossem exaltados entre o povo. Então Deus se ira e manifesta a sua presença. Moisés intercede pelo povo. Deus, no entanto, castiga os rebeldes. Moisés manda que a congregação se afastasse das habitações de Corá, de Dan e de Abirão. Então a terra se abre e os engole juntamente com todos os seus bens. Querido, se a gente for olhar o livro de Êxodo, você vai ver que quando Deus ele chama Moisés, e Moisés começa a questionar Deus sobre o seu chamado, Deus então dá uma ordem, né? Deus orienta Moisés e fala: Moisés, eu estou falando com minhas palavras, se você for ler lá, você vai entender o texto. Que Deus usaria a boca de Arão, né, para estar ao lado de Moisés. Então, querido, Moisés foi muito importante na vida de Arão, assim como Arão também foi muito importante na vida de Moisés, e Deus os levantou como líderes para tirar o povo do Egito. Então, mesmo após estas coisas, né, que aconteceu ali no capítulo 16, a congregação ainda se junta contra Moisés, vez que alegavam que este havia matado homens do Senhor, oportunidade em que Deus se ira. Então Moisés, ele manda que Arão fosse com seu incensário no meio da congregação, porque a ira do Senhor havia se acendido, enviado uma praga. Quando Arão assim o fez, a praga cessa. Morreram assim 14.700 homens. Mesmo com aquela ordem já havia morrido 14.700 homens. Isso nós vimos lá no capítulo 16. Já no capítulo 17, nós vemos que Deus manda que Moisés ordenasse que cada uma das tribos trouxesse um bordão, ou seja, 12 bordões, devendo escrever os respectivos nomes em cada um deles. O nome de Arão, no entanto, seria escrito no bordão de Levi. Estes deveriam ser colocados diante do testemunho. Então o Senhor informou que o bordão que fosse escolhido por ele floresceria. Assim cessaria as murmurações dos israelitas contra o sacerdote arônico e contra Moisés. Ou seja, o povo estava questionando o sacerdote arônico, o sacerdote de Arão. Foi Deus quem levantou Arão para ser, dali sair os sacerdotes, e Arão ser o sumo sacerdote. Porque Arão, irmão de Moisés e irmão de Miriam, eles eram da tribo de Levi. Você sabe por que eles eram da tribo de Levi? Porque o pai de Moisés, de Miriam e de Arão era Arão, neto de Levi. Ele era neto de Levi. E Arão casa com sua tia Joquebede, que era filha de Levi. Deu para entender a história? Então Arão era descendente, tanto por parte de pai, quanto por parte de mãe de Levi. E eles foram escolhidos como sumo sacerdote. No dia seguinte, o bordão de Arão produzia flores e amêndoas. Só para voltar aqui um pouquinho, e o povo estava questionando esse sacerdote arônico. Eles não tinham questionado nada, era Deus quem levantou, é Deus quem levantou Moisés para retirar o povo do Egito.
Moisés foi preparado por Deus. Foi Deus quem levantou Arão para estar ao lado de Moisés na saída, na retirada do povo do Egito. E foi Deus quem levantou Arão dentro da tribo de Levi para ser os sacerdotes e Arão o sumo sacerdote. Os filhos de Israel testemunharam isso. Então Deus mandou que Moisés guardasse o bordão de Arão na arca do testemunho para que não mais murmurassem e viessem a morrer. Concluindo, Deus, neste momento, ratifica o sacerdote arônico. A congregação acabara de levantar essa questão, questionando sobre a perpetuidade deste chamado na descendência de Arão. Queridos, você não questiona as atitudes de Deus. Deus é Deus. Foi Deus em que levantou. Então nós vemos no capítulo anterior que Corá aduziu que toda a congregação era santa, não havendo razão para que Moisés e Arão apenas viessem a ser exaltados entre eles. Após Moisés apresentar sua réplica, dizendo que não bastava Deus ter escolhido Corá entre os levitas para cuidados especiais do templo, agora ele desejava também o sacerdote. Corá era descendente de Levi, mas de um dos outros filhos de Levi, e tinha sido atribuído a ele uma função, mas ele agora não concordava que os descendentes de Joquebede e de Arão fossem os sacerdotes, exercessem o sacerdócio. Isso acontece muito hoje, amados, quando nós não entendemos o nosso chamado, ficamos questionando e protelando, exercer o nosso chamado. E muitas vezes homens que se dizem homens de Deus, mulheres de Deus, querem barrar o nosso chamado. Se você tem certeza de seu chamado, ouça a voz de Deus e exerça-o. Então Deus revela que para que os israelitas não morressem, ele tornaria pública sua decisão e assim feito, determinada que o bordão de Arão se tornasse um elemento presente na Arca da Aliança, ao lado dos 10 mandamentos e do maná, para que servissem de memorial. Quando Deus chama atenção para algo a fim de que aquilo se tornasse memorial, é em razão da relevância no assunto. Arão foi escolhido para exercer a ilustre e difícil missão do sacerdócio. Como sabemos, essa importância atribuição apontou para Cristo, qual seria nosso sumo sacerdote, para todos sempre, por meio do qual o Israel do Senhor, a igreja, é considerada reino de sacerdotes, responsável pela missão de fazer distinção entre os demais povos da terra e assim revelar a verdade, a luz que direciona a Deus. O mundo tenta convencer quanto à relativação da verdade e, inclusive, menciona que todos os caminhos levam a Deus. Ocorre que o Senhor nos deixou o memorial de sua escolha, a fim de mostrar ao mundo que o único caminho que leva a Deus é Cristo. Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Junto ao qual sua igreja forma uma edificação, vez que ele é pedra angular e nós pedras vivas. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. Amém? Queridos, que belíssimo, olha só, de um capítulo lá do Antigo Testamento, do 4º livro do Pentateuco, um capítulo com apenas 13 versículos. Veja quantos ensinamentos
nós podemos tirar de lá. Poderia ficar aqui por mais meia hora, 40, 1 hora, 50 minutos, por mais tempo, falando, tecendo comentários só sobre esse capítulo. Mas eu quero incentivar você, estimular você a ler, a pegar a palavra, leia, sabe? Leia, tira tempo, leia. Entenda o que Deus quer falar com você através da palavra dele. Eu tenho certeza, você vai crescer na graça e no conhecimento. Amém? Um grande abraço, um grande beijo no teu coração, do pastor Geraldo Magela, e até o próximo vídeo, querendo Deus. Amém?